Querido, vai abrindo comigo Gênesis 26, versículo 18. O Senhor tem colocado uma palavra no meu coração acerca do Espírito Santo. É o assunto que nós mais precisamos entender nesses dias, querido. Tudo está nele. Tudo que nós precisamos está nele. Tudo que você precisa, qualquer demanda da sua vida, independente de qual for, a solução está no Espírito Santo. Amém? Na sua dependência ao Espírito Santo. E essa noite o Senhor colocou no meu coração de falar sobre isso. E eu creio, se Deus quiser, vai ser um assunto que mais vou falar na minha vida. O Senhor já está contando isso para mim. Amém? Gênesis 26, 18 diz assim: E tornou Isaac, e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: Porque agora nos alargou o Senhor e cresçamos nessa terra. Amém? E aí? Glória a Deus. Pai, te damos graças pela tua palavra, Senhor. Te damos graças pela tua palavra, Pai. Que não venhamos a falar nada de nós mesmos aqui hoje, Senhor. Venhamos a falar exclusivamente do teu Espírito, da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Estava procurando entender o que falar hoje, né? Como já sinalizei no início. Vou falar um pouco do Espírito Santo. O que mais queima no meu coração. Eu estava tentando entender, fazer uma leitura dos dias que nós estamos vivendo aqui como comunidade, de tudo que já vem sendo falado, né? Também o que aconteceu agora, semana atrasada, a nossa conferência, né? Alguns aqui, acho que a maioria estava lá. Então o Senhor me fez ter uma leitura de tudo que nós estamos falando aqui sobre essa conferência. E para você entender, nessa conferência que nós tivemos, querido, basicamente o que aconteceu, o Espírito Santo ele compartilhou, ativou e ampliou muitos dons em nós. Aleluia, Jesus. Todos que estavam presentes lá. Ele estava ministrando as pessoas, os obreiros, os visitantes, todos tiveram uma medida do Espírito sobre suas vidas. Ou o Espírito compartilhou os dons, ou ativou os dons que já existiam, ou ampliou os dons que já existiam nessas pessoas. Isso foi muito claro. E terça agora passada, nós tivemos ainda a continuidade, né, dessa conferência. Nós tivemos aqui o profeta Cris, lá do Peru. Também a medida que ele nos trouxe, querido, foi uma medida muito intensa, né? Eu lembro que ele estava ali fora, ali, conversando com os pastores, e num momento ele não conseguiu mais conversar. A presença do Espírito Santo era tão forte que ele teve que se segurar na parede, ouvir essa cena. E ele nos trouxe uma palavra muito intensa, né? Ele nos trouxe um senso da missão de Deus na terra, um senso da missão para os últimos dias, muito intenso da parte de Deus. Juntando uma coisa com a outra, eu pude fazer a leitura que houve que uma ativação, uma ferramentação na conferência. E também, para que você é ferramentado, para que você é ativado, para que você recebe dons, para que Deus amplie seus dons, para que você possa fluir na missão de Deus. O único objetivo.
Deus não te dá nada que você não precise usar para Ele, para o reino, para manifestar o reino dele. Amém? Não te dá nada por dar. Amém? Entenda isso. Então, que missão? Houve uma ativação para a missão, mas que missão, querido? Qual é a missão aqui que nós temos como casa, nessa cidade, nessa região? E o Espírito Santo me trouxe. Qual é o foco da nossa missão? É o que nós acabamos de ler. Desentulhar poços. Amém? Como assim, pastor? Exatamente, querido. Nós precisamos desentulhar poços na nossa geração, assim como Isaac desentulhou. Amém? Poços do que? Não de água, mas de avivamento. Entenda isso, nós somos a geração de Isaac, a geração que está ali no meio, conectando a geração dos pais com a geração dos nossos filhos. A geração dos nossos pais cavaram poços que foram entulhados e agora nós estamos desentulhando esses poços para que a próxima geração possa fluir numa medida muito maior e melhor e mais rápida do que nós. Amém? Então essa é a nossa missão, desentulhar poços. Para que você entenda, como assim, pastor, desentulhar poços? Para quem não sabe, a nossa cidade foi uma cidade de avivamento. Há 150 anos atrás houve um grande avivamento nessa cidade, ali no pé do morro. E justamente naquele lugar nós estávamos na conferência, nas mesmas terras, onde muito provavelmente Jacobina, João Mauro e seus seguidores cultivavam ali. Era uma comunidade altamente sustentável. Por isso que atraía multidões naquela época. Há 150 anos atrás, querido, chegava a atrair 1000 pessoas no pé do morro. Trazendo para os nossos dias, equivale a uma cidade inteira se reunindo naquele lugar. Há 150 anos atrás, eu acho que não tinha cidades com 1000 pessoas no Rio Grande do Sul. Para você ter uma noção, eram pessoas de várias partes do estado que vinham, se reuniam naquele chão onde nós estávamos naquela conferência. E ali cultuavam a Deus, eram batizados no Espírito, curas aconteciam, tudo naquela região. Então ali foram cavados poços. Pessoas do estado inteiro vinham ali para beber dessa água viva. Amém? Então isso é avivamento. Isso é avivamento. É quando Deus repousa com o seu Espírito sobre uma geografia ao ponto de atrair multidões, atrair pessoas de várias localidades. Isso é avivamento. Porque João lá vai dizer que onde eu for levantado, ali eu atrairei a todos a mim. Amém? Glória a Deus. Então Isaac, no texto que nós lemos, ele desentulhou 3 poços que foram entulhados pelos filisteus após a morte de Abraão, seu pai. O primeiro poço, ali no texto, vai dizer que ele foi entulhado. Isaac pede para seus servos desentulharem, e daí dá uma briga ali com o povo de Gerar, daquela localidade, que eles se acham donos daquele poço, mesmo Abraão tendo sido quem cavou aquele poço, e sendo por direito de Isaac. Mas mesmo assim ali uma contenda, uma disputa de terras naquele momento. Por isso que Isaac põe o nome naquele poço de Ezeque, que quer dizer exatamente isso. Contenda, disputa de terras. Se você for analisar, querido, foi exatamente um dos motivos que aconteceu isso que abafou o primeiro avivamento em Sapiranga. Foi uma disputa de terras. As terras naquela região eram de muito valor naquela época, porque tinha água. Em todos os lados, você cavava um buraco e jorrava água, e a água não tinha encanamento naquela época. Então tinha água em todas as localidades daquela região ali, plantação vingava de uma maneira muito maior do que nos outros lugares. Então todos estavam de olho naquelas terras. Então houve ali o quê? Uma disputa de terras, exatamente como aconteceu aqui. Houve uma disputa de terras no poço que Isaac desentulhou. O segundo poço, que você entenda, que foi cavado, foi desentulhado nessa cidade, foi há 50 anos atrás, através da quadrangular, que se inseriu aqui, através da vida do pastor Ivo. Ele também desentulhou poços nessa cidade. Amém? Alguns aqui devem conhecer a história. E a mesma coisa aconteceu no segundo poço ali de Isaac. Eles cavaram poços
e foram desentulhando os poços, e houve também ali hostilidade, a Bíblia diz, acusação e inimizades. Tanto que Isaac deu o nome de Sitna para aquele poço. Foi muito parecido com o que aconteceu naquela época. O pastoril foi hostilizado nessa cidade. Ele foi acusado injustamente de muitas coisas. Foram feitas muitas inimizades para destruir o seu ministério na época. Acabou repercutindo na sua família, desestruturou muito sua família. Então tem muito a ver. Porém hoje, querido, a nossa geração, nós temos a possibilidade de estar desentulhando um terceiro poço. Que foi o caso de Jacó. O terceiro poço que ele desentulhou, ele chamou de Reobote. Por quê? O que significa Reobote? Significa alargamento, expansão, prosperidade. Amém? Deus está sinalizando que a nossa geração precisa desentulhar esse poço nessa cidade. Esse poço de avivamento, esse poço de águas vivas, para que haja uma expansão do reino de Deus nessa cidade. Isso está incumbido sobre nós, queridos. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu estava questionando Deus esses dias. Falei, Deus, quando o Senhor vai enviar um profeta de ofício para essa casa, para liderar palavras, diretivas de transição, de crescimento. Eu vejo muitos ministérios, eles convidam profetas e eles liberam palavras. Vocês vão romper, vai haver um crescimento exponencial. Falei, como é que o Senhor vai enviar alguém de fora para falar isso? Para liberar uma palavra nesse sentido para nós? E o Senhor falou, eu já enviei um profeta há 2 anos e meio a você. Falei, quem mais tem autoridade para profetizar sobre uma casa, a não ser um profeta que congrega ali? O Senhor falou, eu já coloquei tudo dentro. Amém. Tudo já está dentro, vocês não precisam buscar fora. Amém. Vocês não precisam buscar palavras fora, nós já estamos dentro. Quem mais tem autoridade para liberar palavras proféticas sobre essa casa somos nós, queridos. Amém. Nós que congregamos aqui. Nós temos a maior autoridade. Amém? Vamos quebrar essa cultura, amém? Glória a Deus. Eu profetizo sobre essa casa. Levanta sua mão. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu declaro a expansão do reino sobre essa igreja. A expansão do reino sobre essa cidade. Eu declaro o Reobote sobre essa cidade. Eu declaro o alargamento de tendas sobre essa igreja. Eu declaro a expansão dessa igreja. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Todas essas palavras que nós falamos, de escavar poços, de alargar tendas, tudo isso entra num contexto de avivamento. Amém? Tudo isso tem a ver com o contexto de avivamento. Porém, avivamento, querido, é uma das palavras mais gastas hoje em dia na igreja. Tem até ministérios com o nome de avivamento. Nada contra, mas já é uma palavra muito gasta em nosso meio, viu? Porém, se nós falarmos de avivamento sem entender quem promove o avivamento, é quase que, no mínimo, estranho. Quem promove o avivamento? Quem promove todo e qualquer avivamento, ele é o Espírito Santo. Quem promoveu o primeiro avivamento da igreja em Pentecostes? Espírito Santo. Quem promoveu os subsequentes avivamentos da história da igreja? Espírito Santo. Quem promoveu há 150 anos atrás o avivamento nessa cidade? Espírito Santo. Há 50? Espírito Santo. Quem irá promover um próximo avivamento nessa cidade? Espírito Santo. Quem irá promover o grande e último avivamento na terra? É o Espírito Santo. Então nós precisamos entender sobre essa pessoa do Espírito Santo. Quem é, como ele age, como ele se comporta. Nós precisamos gerar uma intimidade com o Espírito Santo. Amém? Ele é uma pessoa, querido. Porém, infelizmente, querido, o Espírito Santo ele é muito desonrado no meio da igreja. Talvez seja por isso que tarda o pleno avivamento, como já dizia Leonardo Ravenhill, né? Nós ainda não entendemos como honrá-lo da maneira correta. A maioria de nós, infelizmente. Por isso que o avivamento ainda não rompe em determinadas localidades, como rompia antigamente, ou como rompe em outros lugares. Nós precisamos entender que hoje não honrarmos a presença do Espírito Santo, querido,
como deve de ser, é a mesma coisa que se nós estivéssemos há 2000 anos atrás, os tempos de Jesus em Israel, e não honrássemos a pessoa de Jesus naquele momento. É a mesma coisa. Porque tanto Jesus quanto o Espírito Santo hoje têm o mesmo poder. Só estão em dispensações diferentes. E o que aconteceu com Nazaré, o povo que não honrou Jesus naqueles dias? A Bíblia diz que Jesus só pôde fazer poucas coisas ali, poucos milagres. Então a honra desata o sobrenatural sobre uma região, sobre uma igreja, sobre sua vida. A honra ao Espírito Santo é o que desata tudo no que diz respeito ao sobrenatural na sua vida. Amém? Amém. Então essa é um pouco da explicação de nós termos pouca atividade sobrenatural hoje nas igrejas, né? Pouca atividade sobrenatural nos ajuntamentos, porque não estamos honrando o Espírito Santo como deveria. Glória a Deus. Entenda, querido. Ele foi enviado para estar conosco pela eternidade. Amém? Então é quase loucura você hoje não se relacionar com Ele. Se você vai precisar viver com Ele na eternidade. Não, mas hoje eu não preciso, não quero saber. Ah, o Espírito Santo é uma pomba, né? Ah, eu sinto um arrepio, deve ser. Não, querido. Ele é uma pessoa. Você precisa se relacionar com Ele hoje, porque você vai ter que se relacionar com Ele pela eternidade. Isso não tem que ser um peso, vai ser um prazer. Então que seja um prazer hoje, amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Abra comigo João 14. Versículo 16. Para mim, o texto mais lindo, mais bonito, mais intenso sobre o Espírito Santo, porque é o próprio Jesus falando. Diz assim o texto: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Para sempre. Amém. Amém? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. O que significa esse texto? Jesus enviou alguém à sua altura para estar conosco, depois que ele tivesse a sua ascensão aos céus. A sua altura significa da mesma estirpe, com o mesmo poder. Amém? Porém com funções um pouco diferentes de acordo com a dispensação que nós estamos. Amém? A principal função de Jesus foi vir para morrer na cruz por você. Amém? Uma das principais funções do Espírito hoje é morar em você e te capacitar para manifestar o reino. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então ali o termo consolador significa paráclito. Tem muitas definições, eu vou te falar algumas. Significa encorajador, reanimador, reavivador, intercessor, alguém que desperta, defensor, mentor e guia. São todas qualidades do Espírito Santo. Para que você entenda, a vinda do Espírito Santo ela é tão importante lá em Pentecostes, que só a partir da vinda dele, do derramamento do Espírito Santo sobre aqueles 120 que estavam reunidos naquele lugar alto, no cenáculo, aquele aposento alto, somente após a descida do Espírito Santo sobre eles, que iniciou a igreja aqui. Antes, não tinha iniciado a igreja. A partir disso, inicia a igreja. Depois disso, o que acontece? Pedro prega uma simples palavra, trazendo discernimento sobre a profecia de Joel 2,28, e 3.000 almas se convertem no mesmo dia. Ali começa a igreja de Jesus, a partir do derramamento do Espírito Santo sobre eles, empoderando eles. 3.000 almas se convertem em um só dia, querido. Então a igreja de Jesus na terra começa ali, ela já começa grande.
A igreja já começou grande, com 120 líderes e 13 mil almas para serem, né, apacentadas naquele momento. Né? Então isso me ensina que Deus só irá soprar multidões sobre uma região, sobre uma igreja, pois que tiverem existir uma liderança ali formada e incendiada. Amém? Amém? É inevitável que Deus sopre as multidões. Por quê? Porque ali uma liderança formada, incendiada, como foi no caso em Pentecostes, ela terá total condição de apacentar as multidões. Amém? São pessoas que não dão trabalho, pessoas que têm um toque do Espírito, que são tocadas pelo fogo do Espírito, elas não dão trabalho, elas ajudam a resolver problemas. Amém? Amém, Jesus. Isso é uma liderança. A liderança não dá trabalho, ela dá felicidade para o seu pastor. Né? Isso é uma liderança. Amém? Está pronta para apacentar quem é as multidões. Glória a Deus. Então ali começa, inicia a igreja e também inicia o ministério do Espírito. No mesmo momento, com 120 líderes incendiados, 13 mil almas se convertendo dos seus pecados. Ali inicia. E nesse momento também acontece o que? Uma remissão do que aconteceu na lei. O início do ministério da lei, através de Moisés, quando ele está no Monte Sinai, traz as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus. Então aquele início iniciou o ministério da lei, com todas as leis ali, as pedras escritas pelo dedo de Deus. Porém Moisés está descendo depois de 40 dias o Sinai e ele avista a multidão adorando o bezerro de ouro. O que ele faz automaticamente? Ele pega e quebra as leis, aquelas tábuas de pedra, ele quebra aquilo. Por que ele fez aquilo? Num ato de intercessão, querido. Se aquele povo que estava adorando um bezerro de ouro tivesse conhecimento das leis que Moisés estava acabando de trazer do monte, Deus escreveu com o seu dedo, eles seriam fulminados por Deus, porque estariam promovendo idolatria. Então Moisés, num ato de intercessão pelo povo, para que Deus não fulminasse aquele povo, quebra a lei, quebra as pedras. Depois ele vai ao encontro do povo e não deixa por isso também, não deixa por menos. Ele diz, quem está do lado do Senhor, vem comigo, quem não está, né, vai sofrer as consequências. E 13 mil pessoas morrem ali, que não quiseram se dobrar para o lado do Senhor junto com ele. Então ali começa o ministério da lei, com 13 mil pessoas morrendo. Porém ali quando vem o Pentecostes, o empoderamento, é totalmente o contrário, há um ato de remissão ali. 13 mil almas se convertem, 13 mil almas emergem para a vida. Amém? Glória a Deus. Uma coisa que nós precisamos entender, querido, sobre o Espírito Santo, né? Vou te falar alguns pontos para que você entenda, consiga discernir. Existe uma diferença do Espírito Santo sobre alguém e do Espírito Santo dentro de alguém. Amém? No Antigo Testamento inteiro, o Espírito Santo ele se movia sobre as pessoas. Fazia através de pessoas milagres, prodígios, maravilhas, porém ele vinha e possuía, ele vinha sobre as pessoas. Porém no Novo Testamento, a partir de Pentecostes, ele vem e se manifesta dentro das pessoas. Amém? É uma diferença. Lá em Mateus 11, para que você entenda, João Batista está no cárcere. E ali está com muitas dúvidas. Tanto que ele pede para 2 seus discípulos irem até Jesus e perguntarem se ele era mesmo o Messias que havia de vir. Estava com dúvidas no cárcere. Tinha batizado o próprio Messias, tinha apontado, eis o Cordeiro de Deus, e ainda estava com dúvidas. Por quê, querido? Porque ele não tinha o Espírito Santo dentro dele. Ele tinha sobre. Quando você tem o Espírito sobre, você não tem convicções. Amém? Porém, lá em Atos 16, 22, Paulo também estava no cárcere. Porém, ele não tinha dúvidas nenhuma de quem era Jesus, de quem era o Espírito Santo. Ele tinha convicções, pois ele tinha o Espírito dentro dele. Essa é a diferença. Ambos foram presos. Ambos estavam no cárcere. Ambos foram decapitados no fim. Paulo também foi decapitado no final. Porém, João teve dúvidas na prisão. Paulo adorou na prisão. Porque ele tinha o Espírito Santo dentro. Ele tinha convicção da presença. E a partir de adorar a Deus, ao Espírito Santo no cárcere,
as prisões se romperam, veio um terremoto e rompeu a prisão, ele pôde sair. O que eu entendo com isso? Quando você entende quem habita em você, querido, quando você entende quem está dentro de você, você se mantém inabalável em todas as circunstâncias. Amém? Quando você entende que esse Espírito que ressuscitou Jesus está dentro de você, você fica firme e inabalável em qualquer situação. Amém? Ao ponto de romper cadeias. Amém. Uma das maiores chaves para a libertação na sua vida é adorar nos momentos de crise. Muitas cadeias serão rompidas na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, entenda quem habita dentro de você. É simplesmente aquele que fez todas as coisas. É simplesmente o Espírito que fez os céus e a terra. Gênesis 1:2 diz que quando a terra ainda era informe e vazia, diz ali que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O termo ali pairar é chocar, é preparar cuidadosamente. Assim como uma galinha, ela é toda cuidadosa ao chocar seus ovos para não quebrar. Assim é o Espírito pairando sobre a face das águas. Ele estava ali cuidadosamente com Deus, com Cristo, gerando todas as coisas. É esse mesmo Espírito que habita em você. Amém? Glória a Deus. Então entenda, querido, entenda quem habita em você. Quando você entende quem habita em você, você passa a se valorizar mais. Amém? Quando você entende quem habita em você, você passa a se cuidar mais. Você passa a amar mais, né? As pessoas que não merecem, mas precisam. Quando você entende quem habita em você, você começa a se doar mais pelo outro. Amém? Amém. Quando você entende quem habita em você, você consegue amar a todos, mas você não se relaciona com todos. Por quê, pastor? Porque Jesus ele era cheio do Espírito Santo, porém ele era seletivo nos seus relacionamentos. Querido, entenda quem habita em você. Quando você entende isso, você não vai se relacionar com todas as pessoas. Vai haver uma seleção clara no seu interior. Uma convicção clara. Essa pessoa eu posso me relacionar, essa não. Essa vai me fazer bem, essa não. Essa eu vou me relacionar porque eu vou fazer bem para ela. Amém? Um discernimento claro quando você tem a convicção de quem habita em você. Jesus ele era seguido pelas multidões, amém? Em torno de 20 mil pessoas, somando crianças e mulheres. Porém, ele tinha uma intimidade com quem? Os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Porém, ele tinha mais intimidade entre os 12 com 3, Pedro, Tiago e João. E desses 3, ele tinha maior intimidade com João, que deitava a cabeça no seu peito, e a Bíblia diz que era o discípulo a quem ele amava. Jesus era extremamente seletivo, e era a pessoa que mais tinha a presença do Espírito que já passou nessa terra. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Então quando você entende quem habita em você, querido, você começa a olhar mais para dentro e menos para fora. Amém? Amém. Você começa a olhar mais para dentro de si, menos para fora, para as circunstâncias. E mesmo entendendo quem habita em você, algumas circunstâncias não vão mudar na sua vida. Porém, você entendendo que o Espírito está em você, essas circunstâncias não vão mudar quem você é. Amém? Entenda isso. Glória a Deus. Então olhe para dentro, lembre quem habita em você. Lembre quem você carrega e tudo vai mudar na sua vida, amém? Glória a Deus. Então para nós entendermos melhor sobre a pessoa do Espírito Santo, abra comigo Efésios 4, versículo 6. Diz assim o texto: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Amém? O que nós entendemos com isso? Existe um Deus que é sobre todos nós, Deus Pai. Existe um Deus que é por todos nós, Deus Filho, que morreu por todos nós.
Porém, existe um Deus que é em todos nós, Deus Espírito. Todas essas três figuras são Deus. Não existe uma trindade. A Bíblia não menciona acerca de trindade. Isso não está na Bíblia. São três pessoas com a mesma essência divina, com o mesmo poder, atuando em dispensações diferentes. Amém? Então você chamar Deus Pai de Deus está certo. Você chamar Jesus de Deus está certo. Você chamar o Espírito Santo de Deus está certo. Todos têm a mesma essência divina, o mesmo poder. Só estão atuando de medidas diferentes. Amém? Para exemplificar para você como o gelo, a água e o vapor. É a mesma essência, a mesma fórmula, H2O. Porém, cada um, gelo é para um fim diferente, a água é para um fim, o vapor é para outro fim. Mas é a mesma essência. Amém? Então, quais as características do Espírito Santo para que você entenda? Vou te citar algumas. Abra comigo Efésios 4, versículo 30. Falei que a gente ia dar uma lida boa na Bíblia, né? Amém? Amém. Diz assim o texto: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então esse versículo me faz entender que o Espírito Santo, ele se entristece, ele tem sentimentos, ele é uma pessoa assim como nós, com sentimentos, ele se entristece, querido. Tem emoções, né? O profeta Ricardo Robortello, um grande profeta nessa nação, diz que o Espírito Santo é como uma pomba, sensível, pura, mas que facilmente se afugenta. Abrindo um parênteses sobre selo do Espírito. O que é ser selado pelo Espírito? Que você entenda. Querido, ser selado pelo Espírito indica que você tem uma marca, um dono e um destino. É como quando os Correios selam uma mercadoria, a mesma coisa. Eles selam lá, que lá vai ter um dono e um destino. Amém? A mesma coisa, o Espírito Santo selado em você indica que você tem um dono e um destino. Amém? Então, para que serve essa marca, esse selo do Espírito Santo, pastor? Eu vou te falar um ponto bem interessante. Por que nós somos selados pelo Espírito? Apocalipse 9,4 diz: foi dito a eles que não causassem dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na sua testa. O que isso significa? Que nos últimos dias haverá liberação de demônios terríveis sobre a terra, porém eles não poderão tocar quem estiver selado com o Espírito. Eles passarão por você, verão na sua testa o selo do Espírito, fogo, assim como em Pentecoste eram vistas sobre ele línguas como que de fogo. Esses demônios olharão para você, verão esse fogo na sua testa e passarão. Aleluia. Essa é uma das características de ser selado pelo Espírito. Dentre muitas. Entenda isso. Busque isso. Busque esse selo, querido. Esse fogo sobre sua cabeça. Amém? Amém. Isso é muito importante. Outra característica, João 14, 26. Vou ler para você, para a gente não se estender muito. João 14, 26 diz assim: mas aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ali é o Paráclito, como nós já falamos, significa que ele nos ajuda, ensina e fortalece. Ele é também um mestre que ensina e relembra todos os ensinamentos de Jesus. Amém? Amém. Outra característica, Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso guia espiritual, que ativa a nossa filiação com Deus Pai. Como que você pode se dizer filho de Deus? Se você for guiado pelo Espírito de Deus.
assim como Jesus era guiado. O propósito da vida de Jesus foi cumprir a vontade do Pai, e para isso o Espírito Santo estava dentro dele, guiando ele sobre todo o cumprimento profético que deveria ser feito. Jesus cumpriu em torno de 312 profecias, querido, desde o seu nascimento até a sua morte. Ele veio para cumprir a vontade do Pai, ser guiado pelo Espírito. Isso é ser filho de Deus. É uma das funções do Espírito sobre nós. 1 Coríntios 12:11 também vai dizer uma das características. Diz assim: e é sempre o mesmo e único Espírito Santo que dá todos estes dons, decidindo aquilo que deve ser atribuído a cada um. É o Espírito Santo que define os dons que você vai receber. Eu também creio que se você pedir muito, Ele te dá, né? A Bíblia diz: qual o filho que pedindo pão, o pai dará pedra? Eu estou pedindo alguns dons aí, querido, que eu não tenho ainda. Eu creio que Deus vai me dar em um momento. Amém? Amém? Porém, a Bíblia é muito clara, Ele define quais os dons que você vai ter. E com certeza a distribuição dos dons do Espírito sobre uma congregação, sobre uma igreja, ela é equilibrada, né? Quando nós falamos de dons ministeriais, temos ali os 5 principais ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Uma comunidade apostólica como nós, querido, precisa ter a sinergia entre os 5 dons ministeriais. Amém? Para que haja o equilíbrio da edificação do corpo de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. O pastor Fontela é um pastor de ofício nessa casa. Toda medida pastoral, quem tem mais autoridade para definir muitas coisas é ele. Não sou eu nem o pastor Tiago. O pastor Tiago tem uma medida apostólica para essa casa. Toda medida apostólica, quem tem mais autoridade para definir é ele. Eu tenho uma medida mais profética. Muitos discernimentos, eles gostam de me ouvir, né? Em alguns momentos, outros não. Tudo é discernido aqui, querido. Ninguém é dono da verdade. Então ali, querido, Ele concede dons a quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Então ali, em torno de 21 dons temos nas Escrituras, né? Sendo dons espirituais, sendo talentos naturais que você já nasce com eles, que é o Espírito que te engendrou em você no útero da sua mãe, né? E capacidades ministeriais divinas. Amém? Então, querido, tudo está nele, tudo vem dele, tudo depende dele. Glória a Deus, é verdade. Amém? Não tem como nós não queremos manifestar o reino de Deus nessa terra sem um profundo relacionamento com o Espírito Santo. Tudo está nele, querido. E a pergunta que fica para nós: como nós estamos tratando esse Espírito Santo, essa pessoa do Espírito Santo? Como nós estamos nos relacionando com Ele? Essa é uma pergunta. Como que nós estamos nos relacionando com quem é tudo isso que nós falamos? Uma pessoa, um consolador, um mestre, um guia, um amigo. Alguém que dá os dons para a edificação da igreja. Que relembra tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Como que nós estamos lidando com esse relacionamento? Amém? Amém. Analise-se a si mesmo, você. Então agora eu queria falar um pouco da obra do Espírito em nós e através de nós. Amém? Abra comigo 2 Coríntios 3, versículo 6. Coríntios 3, versículo 6. Diz assim o texto: e Ele nos abençoou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Até aí. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então entenda, querido, Deus Ele te abençoa com um único objetivo: você ser ministro de uma nova aliança. Glória a Deus. Aleluia. É o único objetivo dele te abençoar em todos os sentidos.
para que você seja um ministro dessa nova aliança. Amém? Amém. E se você for um ministro dessa nova aliança, atuante, você terá acesso a todas as bênçãos espirituais sobre sua vida. Amém? Para quê? Para manifestar o reino de Deus na terra. Entenda, Deus ele não desperdiça poder. Não desperdiça dons. Muitas pessoas ele depositou poder, depositou dons, e essas pessoas irão para o inferno mesmo assim. Porém o dom, o poder não foi desperdiçado. Muitas pessoas irão para o inferno curando enfermos, irão para o inferno profetizando corretamente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, querido. Deus ele depositou algo sobre sua vida, Ele vai usar você para abençoar outras pessoas. Você ir para o inferno ou não, aí, né? Uma questão de análise bíblica. Por isso que Ele diz, naquele dia muitos me dirão, Senhor, eu fiz, né, tantas coisas em Teu nome, que Jesus vai dizer, eu não te conheço. O que significa isso? Eu depositei dons sobre sua vida, eu depositei poder. Você foi usado por mim, mas você não tinha relacionamento comigo, eu não te conheço. Entenda a seriedade disso, querido. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos estão nos altares, revelando, curando, estão em pecado. Deus apenas está usando. E se não se arrependerem, vão para o inferno. Ponto. Curto e grosso. Amém? Sendo usados por Deus. Amém. Amém? Então Deus ele não desperdiça poder em momento algum. Amém? Amém. Glória a Deus. Significa que aquilo que Ele te dá, Ele também espera que você multiplique. Tudo que Ele te dá, Ele espera que você multiplique, né? Paulo fala a Timóteo, aviva o dom que é em ti, que foi depositado sobre ti pela imposição de mãos do presbitério. Timóteo recebeu dons e pelo contexto ele estava meio que negligenciando seus dons. Paulo diz, Timóteo, aviva o dom que é em ti, cara, que foi depositado pelo Espírito sobre ti. Aviva esse dom, aumente esse dom, vivifique esse dom, multiplique, né? Amém. Então Deus ele deposita algo e espera que você multiplique, amém? Glória a Deus. Exatamente como uma parábola dos talentos também. Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Que bênçãos são essas? Unção, poder, talentos naturais, dons ministeriais, sabedoria do alto, frutos do Espírito e prosperidade para você avançar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tudo isso já está em Cristo Jesus, segundo Efésios 1:3. Está em Cristo. E nós, como co-herdeiros com Cristo, temos total acesso a isso. Amém? Como? Tendo um relacionamento com o Espírito. Amém. Glória a Deus. É o nosso direito, querido, mas é necessário um relacionamento que define o quê? Uma maioridade espiritual. Amém? É como você tirar a carteira de motorista, é necessário uma maioridade de idade. As coisas de Deus, elas dependem também de você acessar, tendo uma maturidade, uma maioridade espiritual. Amém? E conforme essa maturidade vai aumentando, os dons, os talentos, o empoderamento, a prosperidade vai sendo depositada sobre sua vida para que haja um avanço do reino de Deus na terra. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então, querido, entenda também a nova aliança que nós estamos falando, a nova aliança pelo Espírito, né? Precisa de um legislador também. Jesus é o legislador da nova aliança, do novo pacto. Assim como Moisés era o legislador da antiga aliança, da lei, Jesus é o legislador da aliança, da nova aliança, do novo pacto.
O próprio Moisés profetizou acerca de Jesus. E Paulo faz questão de relembrar lá em Atos 3:22. Diz assim: porquanto declarou Moisés, o Senhor Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis em tudo que vos ordenar. Legislação, ordens, não são sugestões de Jesus. E onde está contida a legislação de Jesus? No Sermão do Monte, Mateus 5 em diante. Ali está contida toda a legislação do reino. Ali, o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, né? Então, quando Jesus ali no Sermão do Monte usa a frase, ouviste o que foi dito, o que ele está querendo se referir? Ouviram o que Moisés falou e ordenou na lei? Amém. Porém, eu vos digo. Então, Jesus não anulou o que Moisés falou, porém falou, a partir de agora estou falando coisas novas, ordens novas, é uma legislação nova. Amém? Ali no Sermão do Monte, Jesus estava legislando o novo pacto, a nova aliança. Amém. Em seu sangue. Amém? Então, alguns pontos dessa nova legislação, todos aqui conhecem: dar outra face, caminhar uma segunda milha, né? Amar nossos inimigos, dentre muitas outras ordens de Jesus. E isso não é fácil, querido. Amar teus inimigos é fácil para alguém? Para ninguém, nem para mim, nem para ninguém. Porém, aí entra o que é o Espírito Santo. Qual é a atuação dele nessa nova legislação? Ele é o capacitador para a nova aliança. Ele é aquele que nos capacita a cumprir tudo que Jesus deixou. Tudo aquilo que Jesus legislou. Sem o Espírito Santo você não consegue amar quem te persegue, querido. Não, você quer matar essa pessoa. Não é? Você tem ira. A partir do momento que você tem ira por uma pessoa, você já matou ela no seu coração. Jesus disse. Então é o Espírito Santo que me capacita até a não ter ira, até não matar alguém no meu coração. É o Espírito Santo que me capacita a não adulterar com os olhos. Né? Ali dizia que quem fosse pego em adultério seria apedrejado, não é? Jesus vem e diz: se tu só olhar com uma intenção impura, tu já está adulterando. Olha que coisa difícil. Mas sem o Espírito Santo na nossa vida é impossível mesmo. Tendo o peso disso, a lei tinha uma medida, mas a nova legislação, o novo pacto, tem uma medida ainda muito maior, muito mais difícil, fazendo com que seja extremamente necessário um relacionamento com o Espírito Santo, senão nada irá acontecer. Amém? Amém. Então ele é o capacitador da nova aliança. Ele é quem nos capacita, é Ele quem nos convence da justiça, do pecado, do juízo, é Ele quem nos convence. Não sou eu falando aqui que vou te convencer, querido, é o Espírito que está atuando agora na sua mente que vai te convencer de qualquer coisa que eu estou falando. Amém? Amém? Muitos pastores estão sobrecarregados porque estão tentando convencer pessoas acerca das Escrituras. Está errado. Vão morrer de burnout, sobrecarregados, de depressão. Nós só precisamos comunicar as Escrituras. Quem convence é o Espírito. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Ele é quem nos capacita a cumprir a legislação do reino. E lá em 1 Coríntios 12, 4 ao 11, diz que Ele nos dá dons espirituais. Como falamos. Para quê? Para a edificação da sua igreja. Amém? Amém. Foi o que Ele fez com Jesus. Deu dons a Jesus. Lá em Lucas 4, do 18 ao 19, vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação à vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Então ali Jesus é ungido pelo Espírito para fazer todas essas coisas. Amém? Então, querido, se você é um ministro da nova aliança, se você tem esse entendimento, que você foi capacitado por Deus, com dons, talentos naturais, habilidades, vocação, unção, sabedoria do alto, recursos financeiros,
Se você entende que você é um ministro e recebeu tudo isso de Deus, use isso para o reino. Porque se você recebeu ou não usar alguma dessas coisas para o reino de Deus, você estará cooperando para o reino das trevas. Muito simples. É a mesma coisa você ganhar munição, ganhar um armamento para ir para uma guerra, defender o seu país e lá você não usa esse armamento, essa munição. Você só fica olhando, todo mundo morreu ao seu redor. Né? Está cooperando com o inimigo. Recebeu um monte de coisa, mas não está usando para a glória de Deus, para a manifestação no reino. Amém? Tudo que você não usa, automaticamente você está cooperando com o reino das trevas. Amém? Aleluia. Estamos juntos até aqui? Amém. Amém. Amém? Então, para que nós tenhamos essa intimidade com o Espírito Santo, eu creio que a busca da nossa vida como ministro de uma nova aliança precisa ser essa. Buscar essa intimidade, buscar esse poder, esses dons do Espírito. Tem que ser o objetivo da nossa vida como ministros de uma nova aliança. E tudo parte de uma intimidade com Ele. Amém? Aleluia. Então, conferências como nós tivemos aqui semana passada, né, você trazer conferências para uma igreja, é um ótimo jeito para você ser cheio do Espírito. Ir até conferência, como nós vamos também, é um ótimo momento para você ser cheio do Espírito, mas entenda, o principal jeito para você ser cheio do Espírito é Mateus 6,6. O que diz lá? E tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, e ora ao teu Pai que está em secreto, o teu Pai que está em secreto te abençoará. É no quarto que você recebe todos os dons. É no quarto que você recebe a boa parte dos dons, boa parte do poder, boa parte dos talentos, querido. É no quarto, querido, que você recebe boa parte, a maioria das bênçãos sobre a sua vida. Amém? Não use conferências, não use o momento do culto apenas para receber. Eu vou para receber. Não, receba em casa, no seu quarto. Amém? O melhor momento, o melhor ambiente. Amém? Glória a Deus. E eu, querido, eu busco a mesma experiência. Eu busco. Sou sedento por experiências com Deus. Né? Lógico, tem um equilíbrio. Né? Eu vou em qualquer lugar, não deixo qualquer pessoa orar por mim, mas nós temos que ter um equilíbrio. Mas também nós temos que ser sedentos e com equilíbrio. Né? Eu sou sedento por ter a experiência que os apóstolos tiveram. Amém. Sou sedento para que alguém olhe para mim e veja línguas como que de fogo na minha cabeça, assim como viram os apóstolos. Eu quero ter essas experiências, querido. Amém? Assim como eles receberam o batismo do Espírito, né, e cambaleavam, né, muitos chamavam como bêbados, estavam cheios da glória de Deus, do fogo de Deus. Estavam cheios do poder de Deus, querido. Amém? Nós já fomos em várias conferências, né, nós víamos isso, presenciamos muito disso. Né, pessoas que receberam a mesma coisa que os apóstolos, receberam uma descarga elétrica, um fogo, né, ficaram ali horas e horas no chão tremendo, recebendo suas veias sendo inundadas pelo fogo de Deus. Até mesmo o evangelista Mark, que estava aqui na conferência, falou isso. Que numa conferência ele foi receber um toque do Espírito, foi incendiado, ficou em torno de 4 horas ali tremendo, e Deus ministrando ele, enchendo ele do Espírito, enchendo ele de dons. Nós precisamos ansiar por isso. Por quê? Porque isso está na Bíblia. Você tem que ansiar por aquilo que está escrito, querido. Amém? Amém. Experiências bíblicas. Amém? Glória a Deus. Eu falei para Deus, eu quero isso na minha vida. Eu quero essas experiências. O Espírito Santo me levou a meditar em Atos 1:8. Que diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas. Olha o que acontece, a primeira coisa quando desce o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas. A prioridade do Espírito Santo vir sobre aquelas pessoas era para torná-las testemunhas. Amém. E o texto continua, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E ali a palavra testemunhas, querido, significa no original martíria, que quer dizer mártires. Então o objetivo principal do Espírito Santo vir sobre aquelas pessoas, aqueles 120,
era para capacitá-los a morrer por Jesus. Empoderá-los para morrer por Jesus. E, consequentemente, dar dons a eles. Mas a prioridade era a capacitação para morrer. Entenda a seriedade disso. Entenda que não tem só a ver com poder, com manifestação de dons, com manifestação de prodígios, sinais, maravilhas. Não, querido, tem a ver também com morte. O Espírito Santo virá sobre você e irá te capacitar a morrer por Ele. Quando você tiver essa consciência de morrer por Jesus, isso for claro na sua vida, me diga qual o problema que você vai ter. Nenhum. Nenhum. A convicção do Espírito em você é tanta que não existem mais problemas, existem apenas processos. Amém. Amém? Amém. Apenas ciclos que você precisa romper. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós temos que entender, o Espírito Santo virá sobre nós, mas nós precisamos levar o como um todo, não só parte, né? Muitos só querem a parte boa, né? Não, queridos. Temos que levar o como inteiro, amém? Então ali em Pentecostes eram o quê? 120 pessoas naquele aposento alto, aguardando uma promessa. 120 pessoas amedrontadas, porque eram seguidores de Jesus e estavam perseguindo os seguidores de Jesus após sua morte. Estavam ali extremamente amedrontados, confusos acerca das profecias, sem perspectiva de futuro, estavam sendo perseguidos com medo da morte. Porém, estavam obedientes a uma simples palavra, que está lá em Lucas 24, 49, que diz: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Amém. Glória a Deus. Por causa dessa simples obediência, essa simples palavra, ficai, a igreja nasceu e nós estamos aqui hoje. Glória a Deus. Entenda, querido? Essa simples obediência originou tudo que nós conhecemos de igreja hoje. Há um simples comando de Deus, um simples comando de Jesus. Tudo que nós conhecemos de igreja aconteceu. Ficai, aguardai, até que. Amém? Então o que falta em nós nesses dias? Exatamente isso. Crer em comandos simples. O que falta em nós nesses dias, querido, nós já temos o Espírito em nós. O que falta em nós? Se não é crer em comandos simples. Ter atitudes simples que nós ainda não tivemos. No caso deles é crer e ficar. Eles creram e ficaram ali parados. Dessa atitude originou tudo que nós conhecemos como igreja. Todos os avivamentos. Amém? Amém. Glória a Deus. Comandos simples. Muitas coisas vão romper na sua vida assim que você cumprir simples comandos. Amém? Vou te dar alguns exemplos. Vai e ore por aquela pessoa. Vai e libere essa palavra sobre aquela pessoa. Vai e oferte naquela pessoa. Vai e abrace aquela pessoa. Comandos simples, querido. Mas que podem desencadear muitas coisas na sua vida. Amém. Amém? E como disse, já estou concluindo, como disse o profeta Cris na terça passada, que veio lá do Peru, ele disse algo, para mim foi um tapa na cara. Ele disse bem assim, que antes de Pentecostes, aqueles 120 eram inúteis para Deus. Mesmo estando ali já há 3 anos e meio na faculdade de Jesus. Eles ficaram 3 anos e meio com Jesus, grudados com Jesus, vendo seus sinais, prodígios, maravilhas, aprendendo com Ele, né? Vendo Ele parar tempestades. Porém, antes do derramar em Pentecostes, eles ainda eram inúteis para Deus. E aquilo foi um tapa na minha cara, porque eu também estou fazendo uma faculdade com um dos maiores avivalistas do Brasil. Então aquilo foi um tapa na cara. Não adianta nada, querido. Você pode estar conectado ao principal apóstolo no mundo hoje, querido. Se nós não formos obedientes a pequenos comandos, a pequenos atos de fé, nada irá romper. Mesmo com que o Espírito estando dentro de você. Ele não vai fazer todas as coisas por você, querido. Ele necessita de pequenos comandos que você cumpra. Pequenos atos de fé. Ficai. Até que. Amém? Então, querido, chega de nós vermos apenas.
Cheio, nós precisamos fazer algo, amém? Jesus disse algo muito simples: aquele que crer em mim fará as mesmas obras. Amém. Aquele que crer em mim fará as mesmas obras e até maiores. Nós precisamos apenas crer. Por quê? Porque o Espírito que faz todas as coisas já está em nós. Nós só precisamos crer. Simples comando. Amém? Amém? Você já crê? Eu já creio, pastor. Creia um pouco mais. Creia um pouco mais. Tenha uma medida de fé maior. Busque uma medida de fé. Fé é um dom. Busque Deus. Aumente esse dom na minha vida. Aumente esse dom. Eu preciso ter esse dom aumentado na minha vida. Me ajude, Senhor. Ele vai aumentar esse dom na sua vida. Amém? Amém. E nessa conferência que nós tivemos, eu senti nitidamente o Espírito falando no meu coração, meio que me empurrando e dizendo: agora vai, agora é contigo. Eu já estou em ti, agora é contigo. Senti nitidamente o Espírito falando isso comigo. E uma voz ecoando, né, durante todo o tempo. Uma voz ecoando, dizendo: eu estarei com vocês para sempre. Amém. Eu estarei em vós para sempre. Glória a Deus. Eu estarei com vocês para sempre, até a consumação dos Amém. séculos. Para sempre. Para sempre. Amém? Querido, eu oro por pessoas há anos já. Profetizo sobre a vida de pessoas há anos já. Eu imponho as mãos há um bom tempo sobre pessoas, sobre um comando do Espírito. Mas o que nós vivemos essa conferência foi algo muito mais intenso. São vários os testemunhos. Nós temos aqui o Gabriel, que ele ficou encarregado de recolher os testemunhos, ele não dava conta, né? Estavam ali 3, 4 pessoas orando e as pessoas sendo libertas, curadas pelo Espírito, e nós encaminhamos: vai lá dar um testemunho, vai lá dar um testemunho, uma atrás da outra. Querido, o que nós vivemos foi algo muito intenso. Nós jamais vivemos isso. Depois, no outro dia da conferência, nós acompanhamos ele, o evangelista Mark, na congregação onde ele foi. Mais intensidade novamente. Pessoas vindo, recebendo oração, recebendo uma palavra, recebendo uma libertação, uma cura. Porém, as orações não mudaram, continuaram as mesmas. Orar para a pessoa: vem Espírito Santo, toca ela com fogo, toca ela com poder, mais poder. A oração ainda era a mesma, era uma oração simples. Porém, a fé estava aumentando. A fé estava aumentando e aumentando. Amém? Glória a Deus. É Ele quem faz todas as coisas, querido. É Ele quem faz todas as coisas. Porém, se Ele resolveu habitar em nós, é sinal que Ele quer que nós sejamos cooperadores dEle. É sinal que Ele quer que nós venhamos a ser cooperadores dEle para fazer essas coisas. Amém? Simples atos de fé: orar, liberar uma palavra, impor as mãos. Simples coisas, o resto é com Ele, querido. Amém? Glória a Deus.